Ora, boas, sejam muito bem-vindos aqui à aula 26 da nossa comunidade. Hoje vamos falar sobre treino de musculação para emagrecer. Antes de mais, eu desejo-vos que tenham um feliz ano 2025. Eu estou a gravar esta aula ainda em 2024. No entanto, esta aula vai ser passada só no dia 2 de janeiro, portanto, já teremos tido a passagem de ano. Espero que tenha corrido tudo bem, que tenham tido uma passagem de ano fantástica e que tenham um ano 2025 bem melhor do que o ano 2024. E com este conteúdo que eu vou passar, eu espero que realmente, de alguma forma, também possa contribuir para esse 2025 melhor. Então, quem não me conhece, eu sou o João, sou online coach da área do fitness. Tenho uma página no Instagram que é a página de Gym Tips, onde eu ajudo regularmente e diariamente com dicas gratuitas pessoas a conseguirem perder massa gorda e a ganhar massa muscular, serem mais saudáveis, ganharem mais autoestima e, acima de tudo, serem mais felizes através do treino, da alimentação e do controle do descanso. Eu comecei, licenciei-me em 2007, comecei a trabalhar com acompanhamentos online desde 2019. Já ajudei mais de 500 pessoas a conseguir atingir os seus objetivos, também a passar conhecimento e ferramentas para que eles possam, de forma autónoma e consistente, continuar e manter os resultados que tiveram, ou melhorá-los. Então, hoje a aula vai ser sobre o treino de musculação para emagrecer, mas entretanto, dentro da comunidade já tenho aqui várias aulas gravadas. Se quiseres ter acesso a elas, diz-me, que é para eu depois também te enviar os links de acesso. Entretanto, lancei aqui um e-book, videobook, que dei-lhe o nome de Transforma-te, é o Guia Essencial de Treino, Nutrição e Mindset. Basicamente, este e-book é um e-book, videobook. Temos aqui o índice das várias aulas que eu vou abordar neste e-book. São 20 aulas, ok? Basicamente, o que acontece é, dentro de cada aula, nós temos um resumozinho de como é que a aula está organizada, o que é que vai ser falado dentro da aula, e depois aqui embaixo tens um link que, quando carregas, te dá acesso direto a um vídeo no YouTube com uma aula sobre esse tema. Está bem? Depois, terás também canais de acesso para me contactares, caso tenhas alguma dúvida sobre alguma das aulas e tudo mais, ou queiras entrar depois dentro de algum tipo de serviço que eu tenha disponível. A ideia aqui é eu tentar fornecer-te e ajudar-te a entenderes aqui alguns tópicos dentro desta aula, dentro de cada uma das aulas. Então, este e-book, originalmente o preço vai ser 50€, mas neste momento, como ainda estou na fase de lançamento deste e-book, ele não custa 50, custa apenas 7. Portanto, se tiveres interesse em adquirir este e-book, é um preço muito, muito, muito baixo, porque tens aqui 20 aulas, cada aula tem cerca de 35 a 50 minutos, portanto, são mais ou menos 15, 16 horas de conteúdo que eu acredito que vai mesmo realmente ajudar-te a conseguires ultrapassar alguns obstáculos, a começar a ver as coisas de forma diferente, a teres algumas ferramentas para realmente conseguires ter mais sucesso. Por 7€ eu acho que é dado. Portanto, se quiseres aproveitar esta oportunidade, o preço depois vai subir para os 50€, que é o preço original que eu defini, que eu acho que é um preço super justo para aquilo que está aqui. É mesmo muito conteúdo, são 15, 16 horas, como eu te falei há pouco. Então, se quiseres adquirir, é só mandares-me mensagem, que é para eu depois também te fazer chegar o e-book. 7€. É quase dado. Tipo, nem vou falar o que é que tu não consegues comprar com 7€ que podes comprar o e-book. Então, em relação à aula de hoje, os objetivos da aula de hoje vão ser entender o verdadeiro papel de um treino de musculação no emagrecimento. Tá? Para não cometeres os mesmos erros que eu também já cometi no passado com treinos de emagrecimento. Identificar os erros mais comuns deste tipo de treino, ou seja, de um treino de musculação com o objetivo de emagrecer. Aprender como estruturar um treino eficiente para manter massa muscular ou construir massa muscular, porque há quem consiga, mesmo em processo de emagrecimento, ganhar massa muscular, e compreender a relação entre treino de musculação, treino cardiovascular e déficit calórico. Então, qual é o maior erro que eu vejo e que comete, quase toda a gente comete, quando quer emagrecer? Treino de musculação. Fazer musculação para gastar calorias. Infelizmente, ainda se vê alguns profissionais da área do treino prescrever treinos de musculação com o objetivo puro e simples de gastar calorias. Como se fosse um treino cardiovascular que te aumente o gasto calórico para te ajudar a estares em déficit calórico
para conseguires perder massa gorda. E este, de facto, é dos maiores erros que se vê nos treinos de musculação com o objetivo de emagrecer. E o que é que se costuma fazer nestes treinos que têm o objetivo de gastar calorias? Aumentar as repetições e diminuir a carga para gastar mais calorias. Porquê? Porque como o músculo vai estar a contrair mais tempo, porque vais fazer mais repetições daquele movimento, com um bocadinho menos de carga, como é óbvio, porque se meteres muita carga depois não consegues fazer mais repetições, portanto tens um ajuste de cargas para baixo e um aumento de repetições, para fazer com que cada série te gaste mais calorias. Independentemente do estímulo que ela vai dar, vai-te gastar um bocadito mais de calorias. Não é uma diferença muito grande, mas é um bocadito mais, ok? Outro erro é reduzir os tempos de descanso, comprometendo a performance. Então, o que é que acontece na maior parte das vezes? Como a pessoa aumenta as repetições, diminui as cargas e diminui os tempos de descanso, a pessoa está menos tempo a descansar, então está mais tempo a treinar. Se está mais tempo a treinar, acaba por gastar um bocadinho mais de calorias. Lá está. O objetivo é gasto calórico. No entanto, ao fazermos estas três coisas, nós vamos comprometer a nossa performance. Porque quando diminuímos os tempos de descanso, o nosso corpo não está pronto ainda para produzir força. Força é essa que é precisa para que o estímulo seja eficiente para te ajudar a manter massa muscular. E o terceiro erro lá está, o foco é exclusivo em queimar calorias ao invés de preservar a massa muscular. Então, estes são de facto os três maiores erros que eu vejo no pessoal a treinar musculação com o objetivo de emagrecer. Que é, eu agora estou numa fase de emagrecimento, vou ter que fazer 15 a 20 repetições, vou ter que baixar as cargas, diminuir os tempos de descanso, fazer 30 segundinhos, que é para o corpo não descansar para gastar mais calorias. Pessoal, isto é mesmo das coisas piores que podemos fazer, porque esse não é de facto o estímulo mais eficiente para te ajudar a manter massa muscular. Pode ajudar, sim, mas como vais estar em déficit calórico, os teus níveis de energia estão mais baixos, e este tipo de treino, que é um treino mais metabólico, é um treino que exige mais energia glicolítica, que é a energia que tu tens pouco porque estás em déficit calórico, o que vai acontecer é que tu vais perder o rendimento muito rapidamente. E ao perderes o rendimento muito rapidamente, tu não consegues colocar tensão suficiente nos teus músculos para que eles tenham que sofrer uma adaptação em que o corpo olhe e diga assim: ok, esta quantidade de músculo que eu tenho aqui eu tenho que a preservar, porque eu vou precisar dela. Porque quando nós estamos com intensidades demasiado altas, com gastos calóricos muito altos e déficits calóricos dentro das nossas rotinas, existe maior probabilidade de perda de massa muscular. Então, aqui, com este tipo de treinos, o que é mais provável acontecer é que tu não consigas ter um estímulo eficiente para manter a tua massa muscular. Além de aumentares uma fadiga brutal no teu corpo, que depois também prejudica os próximos treinos. Ou seja, nem este treino é bom, nem os próximos treinos vão ser bons porque existe muito mais fadiga, a tua capacidade de recuperação está mais afetada por estares em déficit calórico, mesmo que consumas a proteína que precisas. Okay? Então, como é que deveria ser o verdadeiro treino de musculação? Ou qual é que seria o objetivo principal de um treino de musculação? Primeiro, em primeiro lugar, preservar massa muscular. Ou seja, a massa muscular, como eu costumo dizer sempre, num processo de emagrecimento, um, o objetivo principal é perder gordura, certo? Mas temos um objetivo secundário muito, muito importante, que é preservar a massa muscular. Porque se nós não preservarmos a nossa massa muscular quando estamos num processo de emagrecimento, o que vai acontecer é que nós vamos perder peso de gordura e músculo. E depois, mais tarde, esse músculo vai ser preciso. Então, o que acontece é que o objetivo principal é realmente preservar a tua massa muscular. Segundo objetivo e objetivo secundário, gastar calorias. Porque na realidade, o treino de musculação, apesar de gastar menos calorias do que o treino cardiovascular, acaba por gastar sempre mais algumas calorias. Então, acaba sempre por contribuir um bocadinho mais para o teu déficit calórico. E depois, temos também um gasto calórico de pós-treino, chama-se o EPO, que é a quantidade de energia que o nosso corpo gasta para voltar aos termos de repouso, digamos assim. Isto acontece, estes valores de calorias gastas em EPOC, ou seja, atividades físicas com mais EPOC, são atividades físicas mais intensas. E o EPOC é o quê? É a quantidade de energia que tu precisas de gastar, mesmo depois de teres treinado, para voltares ao teu estado inicial de repouso. Vou-te dar um exemplo. Se tu fizeres um sprint, tu vais fazer um sprint na tua velocidade máxima durante 100 metros, por exemplo,
quando acabas esse sprint, tu ali aqueles primeiros 15, 20 segundos, tu ainda estás ofegante da respiração e o teu coração ainda está a bater muito. E isso faz com que tu estejas a gastar mais calorias do que se não tivesses feito o sprint. Ou seja, o teu repouso antes de teres feito o sprint. E essas calorias extras que tu gastas durante esses primeiros segundos e alguns minutos até estares completamente recuperado tem o nome de EPOC. Ou seja, é a quantidade de energia que tu gastas desde que a atividade física terminou até voltares ao teu estado de repouso normal, com a tua frequência cardíaca estável e super tranquilo, com uma respiração tranquila. Tá? É isso chama-se o EPOC. E a atividade física, musculação, tem um EPOC superior a uma caminhada, por exemplo. Okay? Porque tu tens uma intensidade mais alta e sempre que a intensidade é mais alta, o nosso corpo demora mais tempo para se recuperar desse esforço. Então temos aqui 3 coisas que o treino de musculação consegue fazer no nosso processo de emagrecimento. Claro que depois tem muito mais vantagens a nível de saúde, mas estamos a falar única e simplesmente para o emagrecimento. Tá? Então, qual seria a base de um treino eficiente de musculação para emagrecer? Primeiro, isto é super importante tu entenderes. O treino de musculação para emagrecer é igualzinho ao treino de musculação para ganhar massa muscular. Porquê? Porque o objetivo é o mesmo. E qual é o objetivo? Manter ou ganhar massa muscular. Então, se o objetivo é o mesmo, a organização do treino deve ser a mesma. Tu teres um treino de musculação para emagrecer ou teres um treino de musculação para ganhar massa muscular, a organização é completamente igual. Então, como é que deverá ser? Primeiro, cargas altas, trabalhar com intensidades próximas da falha muscular. E cargas altas é o quê? É o máximo de carga que tu conseguires para treinares até no máximo 12 repetições. Claro que nós conseguimos valores de hipertrofia até de 15, 20, 30, 40, 50 repetições. Existem estudos que até com 100 repetições de um determinado movimento existiu hipertrofia. Portanto, a hipertrofia consegue-se desde que tu chegues até perto da tua falha. Mas como eu vos falei há pouco, quando nós treinamos na nossa falha muscular com repetições muito acima das 12, o que vai acontecer é que existe um trabalho muito metabólico do nosso corpo. Ou seja, existe uma ativação muito grande dos sistemas energéticos que nós temos menos, que são o sistema energético glicolítico, porque nós, como estamos em déficit calórico, os nossos níveis de glicose no corpo, de glicogênio no corpo, começam a diminuir. E ao diminuírem, nós temos menos capacidade explosiva de treino duradoura, digamos assim. Então, o ideal seria nós fazermos menos repetições. Então, o meu conselho, e isto não é sobre bases científicas, digamos assim, o meu conselho é que tu não passes muito das 12 repetições. Porque lá está, acima das 12, apesar do estímulo hipertrófico ser eficiente, quando estás num processo de emagrecimento, ou seja, em déficit calórico, não é muito fixe, porque tu não tens energia para o fazer. Então, o que é que eu te aconselho? Cargas altas, de maneira que consigas fazer no máximo 12 repetições. Se sentires que consegues mais do que 12, aumentas a carga e treinares perto da falha. Descansos sejam suficientes para que consigas recuperar entre séries. No mínimo, 2 minutos entre séries. No mínimo, 2 minutos de descanso entre séries. Vai-te permitir tu recuperares, conseguires fazer alguma síntese da energia que tu gastaste durante aquela série para que consigas manter uma performance elevada na série seguinte, para que essa série não seja tão afetada pela série anterior. Tá bem? Então é importante que tu descanses bem. Descansa bem. Lembra-te, o objetivo do treino de musculação é dar um estímulo hipertrófico, não é gastar calorias. Tá? Depois, a única diferença de um treino que quem quer emagrecer para um treino que quem quer ganhar massa muscular é realmente o volume total. Ou seja, a quantidade de exercícios ou a quantidade de séries que tu vais fazer por semana. Então, como estás num processo de emagrecimento, estás a comer menos, se estás a comer menos, tens menos capacidade de recuperar. Se tens menos capacidade de recuperar, tu deves ajustar o teu volume. Como? Baixando durante o déficit calórico. Ou seja, se tu estás num processo de emagrecimento, a organização do treino é igualzinha a quem quer ganhar massa muscular, no entanto, essa pessoa vai treinar um bocadinho menos do que quando está com mais calorias. É a única diferença, a única grande diferença entre estes dois tipos de treinos é essa. Entre estes dois tipos de objetivos. Peço desculpa. Então, porquê é que devemos manter cargas altas e intensidade alta num treino de musculação, mesmo quando o objetivo é emagrecer? Primeiro, como eu te falei há pouco, é mais fácil atingir a tua falha muscular com cargas altas.
Não sei se já experimentaste atingir a falha muscular com 20 repetições. O que acontece é que se calhar as últimas 8 ou 9 repetições tu já estás a sofrer. Tu começas a ficar desconfortável, começas a sentir os músculos a arder, começas a ficar ofegante, começas a não saber se vais conseguir aguentar ou não. Isto para chegares à tua falha. E muitas das vezes o que acontece com a maior parte das pessoas é que elas desistem do exercício antes de atingir a falha muscular. Porque, lá está, ou ficaram tão desconfortáveis que não conseguem fazer mais, ou a respiração ficou tão ofegante que eles acabam por desistir, ou o músculo está a queimar tanto que eles acabam por desistir, mas isso não quer dizer que o músculo não consiga contrair mais. O músculo tem mais capacidade de contração muscular, mas essa contração não vai existir porque nós desistimos antes da falha. E para não corrermos esse risco, o ideal é, de facto, nós treinarmos com cargas mais altas. Porquê? Porque assim nós vamos atingir a falha. Em vez de atingir a falha nas 20, 30 repetições, vamos atingir a falha nas 8, 9, 10, 12 repetições. É muito mais fácil, é muito mais simples, digamos assim. E isso faz com que o estímulo seja mais eficiente, garantindo então aos músculos que eles continuem a ser desafiados para que possam ter que se adaptar depois de terem recuperado para construir massa muscular ou manter a massa muscular que já têm. Tá? É super importante. E então, isso vai fazer com que tu consigas preservar a tua força e a tua densidade muscular. Porque se o estímulo é eficiente, se tu consegues recuperar bem do estímulo, porque estás a comer como deve ser, estás a recuperar bem, tiveste em conta o volume total de treino, tu vais conseguir preservar, pelo menos preservar a tua força e a tua massa muscular, que é o objetivo do treino de musculação quando estás num processo de emagrecimento. Então, treino cardiovascular, como é que nós devemos olhar para ele? É importante, não é? Ele é importante como complemento. Então, o treino cardiovascular tem como objetivo principal para emagrecimento, claro que depois tem mais vantagens a nível de saúde, aumentar o gasto calórico para te ajudar a estar em déficit. Então, tu podes e deves usar o treino cardiovascular como um complemento para te ajudar a manter um déficit calórico constante e consistente para que possas realmente emagrecer. E tipos de cardio é que nós temos? Essencialmente três. O NEAT, que é as atividades físicas do dia a dia, o simples andar a pé de um lado para o outro, ir até ao carro, sair do carro e ir para o trabalho, o subir as escadas, o lavar a roupa, o limpar a casa, o ir para o jardim fazer seja o que for. Isto são atividades físicas do teu dia a dia, não supostamente não programadas, mas na realidade tu até podes ter programado que hoje à tarde eu tenho que ir para o jardim, mas tu não tens programado como sendo um gasto calórico. No entanto, é uma atividade física que te gera gasto calórico. Então acaba por ser um treino cardiovascular. Não deixa de ser um treino cardiovascular. O lead, que é uma intensidade física de baixa intensidade, mas de longa duração, como é o caso de irmos fazer uma caminhada de uma hora, por exemplo, ou ir andar de bicicleta durante uma hora, numa intensidade baixa, ou estarmos no ginásio numa bicicleta estática ali a pedalar, ok? Isto são atividades físicas de baixa intensidade, porque a frequência cardíaca não sobe muito, e steady state é tu manteres uma intensidade estável durante muito tempo, está bem? Depois tens o HIIT, que são intensidades mais altas de treino, intervaladas. Os sprints, exercícios explosivos, o ir jogar à bola, por exemplo, o, o ires andar de bicicleta, onde tu tens sempre que andar a subir e a descer, por exemplo, o ires mandar uma corrida em que vais correr para a rua e tens que estar também sempre a subir e a descer, ou seja, existem mudanças de intensidades, intensidades mais altas e intensidades mais baixas, durante o tipo de treino. E todos estes treinos acabam por gastar algumas calorias para te ajudar a estar em déficit calórico. O que tu tens que ter em atenção é a acumulação de fadiga muscular. Porque o NIT, em princípio, provoca-te pouca acumulação de fadiga. O LIS acumula-te pouca sensação de fadiga também. Mas o High Intensity Interval Training pode acumular muito, muito cansaço, muita fadiga, dependendo da duração que fores fazer. Então, tens que ter sempre em conta que o treino cardiovascular é um complemento, não é um objetivo. Tá bem? Ou seja, o teu objetivo é emagrecer. Para isso, tu precisas de déficit calórico e precisas de manter a tua massa muscular. Acontece que para manteres a tua massa muscular, tu precisas de um estímulo hipertrófico e a única coisa que te dá isso é o tal treino de musculação. Para estares em déficit calórico, tu podes fazer de duas formas: baixando a quantidade de calorias que consomes ou aumentando a quantidade de calorias que gastas. E o treino cardiovascular
serve para te ajudar a aumentar a quantidade de calorias que tu gastas. Mas, se tu só dependeres do cardio para estares em déficit calórico, e se cada vez colocares mais cardio, tu estás a acumular cada vez mais fadiga. E quando acumulas demasiada fadiga, tu começas a prejudicar o teu processo de recuperação muscular do treino de musculação. E ao fazeres isso, tu começas a prejudicar o teu corpo de manter a massa muscular, porque o treino de musculação não vai ser tão eficiente. Então, quando isso começar a acontecer, o que tens que fazer é acalmar o teu treino cardiovascular, ver que tipo de treino estás a fazer que possa estar a influenciar muito na tua fadiga. Ok? Então deves controlar a acumulação de fadiga muscular do treino cardiovascular para que ele não influencie negativamente o teu treino de musculação. Então, dito isto, qual seria então o treino ideal? Primeiro, cargas altas para realizar entre 6 a 12 repetições. Sempre que vires que consegues fazer muito mais do que 12 repetições, aumenta a carga para a série seguinte. Se esta foi a última série de trabalho deste treino, na série, no próxima semana, aumentas logo a carga, porque sabes que à partida vais conseguir fazer. Então, mantém cargas pesadas de maneira que tu falhes entre as 6 e as 12 repetições. Mantém um descanso com pelo menos 2 minutos entre séries. Pelo menos. Pode ser preciso aumentar o tempo de descanso, mas pelo menos 2 minutos. Se tu não sentires necessidade de descansar pelo menos 2 minutos entre séries, eu te garanto que tu não estás a treinar com a intensidade suficiente aqui. Ok? Portanto, pelo menos 2 minutos de descanso. Não tens que andar a contar com o relógio. Pá, mas tenta perceber se realmente necessitas de 2 minutos de descanso ou não. Porque se não necessitares, é porque não estás a treinar com a intensidade. Não é? Porque quando treinas com a intensidade, tu vais sentir necessidade de descansar, acredita em mim. Volume ajustado, ou seja, menos séries por cada grupo muscular. Porque, como eu falei há pouco, se tu vens de uma fase de construção de massa muscular, em que tens um volume grande, porque também tens muitas calorias e recuperas bem, se agora vais entrar num processo de emagrecimento, o que tu tens que fazer, em princípio, e quase toda a gente tem que fazer, é baixar o volume de treino. Porque tu não vais conseguir aguentar aquele volume de treino. Porquê? Porque das duas uma, ou vais andar sempre super cansado e não vais conseguir recuperar dia após dia dos treinos, ou tu estás a treinar com uma intensidade de porcaria e por isso é que tu tinhas um volume tão alto de treino. E aí tu consegues aguentar o volume de treino porque estás longe da falha. Tá? Então, vais ter que baixar a quantidade de séries por grupo muscular por semana. Tá? Baixando, tirando um exercício ou tirando algumas séries de alguns exercícios de cada um dos grupos musculares. Cardio como complemento. Ou seja, podes e deves utilizar o cardio como complemento das tuas rotinas de treino. E lá está, o cardio não tem que ser o ir fazer passadeira no final do treino, ou fazer a passadeira no início do treino, ou ir ao ginásio noutra hora do dia fazer passadeira. O cardio pode ser o tal NEAT. Acumula passos diários. Torna-te mais ativo. Estaciona o carro mais longe. Em vez de no dia a dia subires sempre pelo elevador, usa as escadas. Ok? Este tipo de mudanças que tu podes fazer na tua vida também são treinos cardiovasculares. O treino cardiovascular não tem que obrigatoriamente ser aquele dia em que tu vais ao ginásio de propósito de só fazer a passadeira. Okay? Passadeira podes fazer na rua, desde que não esteja a chover. E mesmo que esteja a chover também podes fazer. Não é muito fixe, mas podes fazer. Então, o cardio, podes e deves usá-lo. Mas atenção, o cardio não serve para substituir o treino de musculação. Não faças isso. Se queres emagrecer e começaste a fazer uma dieta e a mandar umas corridinhas, mas não fazes nenhum tipo de treino de força, pensa novamente nas coisas, porque o treino de força vai te ajudar em muito. Então, o que é que deves evitar quando vais fazer um treino de musculação? Primeiro, focar-te apenas em queimar calorias. Como falámos há pouco, o treino de musculação não serve para queimar calorias. O treino cardio, sim. O treino de musculação, não. Tu também tens a parte alimentar para controlar a quantidade de calorias que gastas. Substituir exercícios de força por treinos de altas repetições e baixas cargas, ou seja, tens um exercício que antes, quando querias ganhar massa muscular, fazias entre 8 a 12 e agora só porque estás a emagrecer vais fazê-lo com 15 a 20 repetições, é o mesmo exercício, mas fazes com mais repetições, não faças isso, é mesmo um grande tiro no pé.
Fazer cardio a mais, prejudicando a tua recuperação muscular, que foi aquilo que eu já te falei há pouco também, que é, se tu estás a fazer demasiado cardio com intensidades muito altas, tu podes realmente estar a prejudicar a tua recuperação muscular e isso dificulta a manutenção de massa muscular, e utilizar exercícios que trabalhem todos os músculos ao mesmo tempo. Isto é muito típico, eu vejo mesmo muito isto, que é a pessoa que escolhe exercícios que trabalham logo vários músculos ao mesmo tempo, que assim consegue logo estimular vários músculos ao mesmo tempo e como estimula vários músculos ao mesmo tempo, também gasta mais calorias. Então isto é o melhor dos dois mundos. E faz aqueles típicos agachamentos com press de ombros de barra, vai abaixo, faz o agachamento e quando sobe faz o press de ombro. Isso são exercícios que nem são para pernas, nem são para ombros, que estão a gerar desgaste calórico, que te estão a colocar mais fadiga no corpo e isso, ao fim e ao cabo, está-te a ajudar a gastar mais calorias do que propriamente a dar-te um estímulo eficiente para a construção de massa muscular. Então, repensa nisso e faz um treino exatamente igual ao treino que tinhas, mas com um bocadinho menos de volume. Tá? Ignorar os sinais de fadiga e cansaço. Quando estamos em déficit calórico, isto é muito normal acontecer. Mais fadiga, mais cansaço, estás com uma capacidade de recuperação pior. Então, tem muita atenção a estes sinais. Se for necessário, tira ainda mais volume de treino, está bem? Porque é sinal que provavelmente estás a treinar demais. Resumindo, a combinação certa é o que faz a diferença. Ou seja, deves treinar musculação como base para preservar a massa muscular durante o emagrecimento. Deves manter cargas altas e uma intensidade alta, ou seja, treinar na mesma perto da tua falha, mas com menos volume de treino, para evitar a tua perda de massa muscular. Treinar musculação para emagrecer é igual a ganhar músculo, a diferença lá está é baixar o teu volume, e o treino cardiovascular deve ser usado realmente como um complemento para esta fase. E não te deves focar como sendo o cardio a coisa mais importante. Okay? Nunca deves. Hoje só tenho tempo para uma das duas coisas: cardio ou musculação. Faço cardio porque o cardio ajuda-me a gastar calorias. Não deves fazer isso. A não ser que tu treines, por exemplo, 5 vezes por semana e faças cardio 5 vezes por semana e há um dia que tu não consegues, tens que optar por uma das coisas e aí, ok, como fazes musculação 5 vezes por semana, provavelmente 4 vezes também te vai dar um estímulo, dependendo de como tens o teu treino de musculação organizado, mas se calhar não é assim tão mau não fazeres esse treino de musculação e aí se calhar fazes o cardio. Ok? Pronto. Depende, lá está, de como é que tu tens o teu treino de musculação organizado. Agora, uma pessoa que treina musculação 3 vezes por semana, por exemplo, e que tem cardio todos os dias, e há um dia que só pode fazer cardio ou musculação, epá, abdica do cardio e faz a musculação. Okay? A não ser que o teu déficit calórico seja tão pequenino na alimentação e dependa tanto do teu treino cardiovascular, que tu precisas realmente dessas calorias extras para fazer a diferença na semana. Mas eu duvido muito que isso aconteça, porque um único treino cardiovascular para gastar calorias significativas para fazer diferença ao fim de uma semana é porque tem que ser um cardio muito grande. E para fazer um cardio muito grande, vale mais fazer um treino de musculação curto e um bocadinho de cardio. Está bem? E ajustares a tua dieta. Portanto, deves fazer adaptações inteligentes do teu treino para alcançar resultados que sejam sustentáveis e saudáveis. Lembra-te, acima de tudo, o que tu vais querer procurar é isto: sustentabilidade e níveis saudáveis do teu corpo. Porque sem saúde, tu não vais conseguir ser consistente. E sem consistência, tu não vais conseguir ter resultados de longo prazo. Então, deves fazer adaptações tendo em conta o teu contexto, tendo em conta os resultados que estás a ter e aquilo que estás a sentir. Está bem? Ninguém é melhor que tu para saberes realmente o que é que estás a sentir, para perceber se há necessidade de fazer ou não ajustes. E agora eu pergunto: queres optimizar o teu treino e atingir os teus objetivos de emagrecimento de forma mais eficiente? Eu acredito que sim. E foi para isso que eu criei a quarta edição do Desafio Minicamp. Ou neste caso, um Desafio Minicamp. Vai ser a quarta edição, eu vou lançá-la agora em janeiro, dia 6, portanto estamos quase lá, faltam 4 dias. E esta quarta edição do Desafio Minicamp vai acontecer entre 6 de janeiro e 3 de fevereiro. Basicamente são 4 semanas onde eu te vou ajudar a transformar o teu corpo de verdade. Tá bem? São 4 semanas um bocadinho mais intensivas, que eu te vou guiar e que eu te vou ajudar para tu seres eficiente na perda de massa gorda. Então o objetivo aqui é o quê? Perderes entre 4 a 10% do teu peso corporal, mantendo a tua massa muscular e melhorando a tua definição, como é óbvio. Porque se tu já tens alguma massa muscular e vais perder a gordura, tu vais ver os teus músculos melhor. Tá? E aqui o objetivo é mesmo perder peso
e manter o músculo. E daí o treino ser super importante. Então, para quem é que eu criei este desafio Minicut, que vai ser então a quarta edição? Pessoas que querem emagrecer, mas não sabem por onde começar, não fazem ideia o que é que devem fazer, como é que devem fazer, por onde é que devem começar a fazer. Então, este desafio é mesmo ideal para essas pessoas. Pessoas que estão a acumular demasiada gordura no processo de construção de massa muscular, e foi o que eu fiz em junho, na altura em que lancei a primeira edição, que foi, eu já vinha há 9 ou 10 meses, não me lembro, numa fase de construção de massa muscular, acumulei alguma gordura, como é normal acumular num processo de construção de massa muscular, e o que é que eu fiz? Em vez de começar um processo de definição muscular, de perda de massa gorda, mais demorado e mais lento, eu fiz ali 4 semaninhas de minicut e participei eu próprio na primeira edição, para também perceber o que é que vocês iriam sentir e que necessidades é que iriam ter. E então, isto também serve para essas pessoas que acumularam um bocadinho de gordura durante a fase de construção de massa muscular e agora querem rapidamente perder gordura para depois rapidamente voltar ao processo de construção de músculo. Pessoas que estão num platô de perda de peso, que há pessoas que já estão a tentar perder peso há algum tempo e não conseguem, estão ali estagnadas, é para ajudá-las também nesta fase. Pessoas que querem adquirir mais conhecimento sobre emagrecimento. Isto porquê? Porque eu vou oferecer-vos 4 aulas educativas sobre emagrecimento que são exclusivas de quem participa no Desafio Minicut e pessoas que precisam de uma motivação extra para emagrecer. Isto também se encaixa aqui nas pessoas que estão num platô de perda de peso e pessoas que querem melhorar a sua saúde e autoestima. Porque ao perderes massa gorda, de facto, tu vais ganhar mais saúde e vais ganhar mais autoestima. Então, no final deste desafio, deste projeto Desafio Minicut, o que é que tu vais ser capaz de fazer? Vais ser capaz de monitorizar e avaliar o teu processo, porque estas aulas educativas e aquilo que nós vamos falando diariamente vão-te ajudar a conseguir fazê-lo. Organizar a alimentação de forma autónoma. Nós vamos trabalhar com a dieta flexível e eu vou ajudar-te tanto nas aulas como diariamente a encontrar soluções práticas, eficazes, que fazem com que tu realmente consigas estar em déficit calórico sem teres que passar muita fome. Então tu vais conseguir depois começar a perceber como é que isso funciona com ferramentas certas para organizar a alimentação de forma autónoma. Vais conseguir manter a tua consistência e o foco durante o processo e, acima de tudo, vais estar pronto para definir novas metas depois deste desafio terminar, ou seja, depois do dia 3 de fevereiro. Então, como é que eu sei que isto vai resultar? Primeiro porque eu já trabalho na área há 17 anos e já adquiri muita experiência e eu próprio já estive neste processo. Como te falei, eu em junho deste ano participei no minicut da primeira edição deste projeto. Já tinha feito minicuts antes sozinho, mas desta vez eu decidi porque não abrir esta experiência a grupos de pessoas que querem fazer o mesmo que eu, que é ter ali 4 semaninhas de perda de massa gorda mais intensiva e organizar o processo que vou fazer para mim, para elas também e dar-lhes a mão. E depois, como correu tão bem, eu decidi começar a fazer mais vezes este projeto. Entretanto, já vamos na quarta edição. Vamos começar a quarta edição. Então, isto garante que eu tenha, de alguma forma, conseguido cada vez aprimorar mais este desafio para que as pessoas que vão participando comecem a ter cada vez mais resultados, que é esse o objetivo. E este foi o resultado que eu tive nesse minicut de junho, de 4 semanas. Eu estava aqui com este aspecto físico, passei para este, como podes ver, tenho aqui bem mais definição muscular, até o próprio pescoço está diferente, aqui os ombros e tudo mais, as coxas, nota-se muito mais aqui os riscos. Então foi um resultado bastante satisfatório em apenas 4 semanas. Depois desse minicut terminar, eu voltei ao meu bulk, que é o processo onde estou neste momento, estou em fase de bulk, entretanto já ganhei mais 6 quilos, talvez, do que tinha aqui, e isso permitiu-me ser mais eficiente, porque nós quando temos níveis de massa gorda mais altos, não somos tão eficientes a construir massa muscular. Então eu preferi abdicar de 4 semanas de construção de músculo para perder gordura, para depois ser mais eficiente. Ok? E pronto, e basicamente porque também já ajudei aqui muita gente a ter resultados satisfatórios a nível de perda de massa gorda e de aumento de definição, mantendo a massa muscular, que esta é sempre a minha grande premissa, manter a massa muscular, porque é muito importante no futuro que tu tenhas massa muscular para conseguires manter o teu processo consistente. É dos maiores erros que eu vejo no pessoal, é quererem emagrecer rapidamente, perdem peso muito depressa, perdem muita massa muscular e depois não conseguem manter um processo de emagrecimento saudável, ou seja, não vão conseguir manter os resultados que conseguiram alcançar porque o metabolismo baixou tanto por causa da perda de massa muscular que é-lhes impossível manterem esses estilos de vida
consistentemente com os resultados que tinham. Então o que acontece? Depois voltam a ganhar peso e quando ganham peso, meus amigos, não vai ser de massa muscular, vai praticamente ser só de gordura. E depois vão querer emagrecer outra vez e cometer os mesmos erros. Então, este desafio serve para te ajudar a não cometer esses erros. Então, como é que o desafio vai funcionar? Primeiro, são 4 semanas, entre 6 de janeiro e 3 de fevereiro. São apenas 20 vagas. E porquê que eu só deixo 20 vagas? Porque eu quero acompanhar o vosso processo de forma individual. São 20 pessoas a participar neste desafio que eu quero acompanhar de forma individual. Se eu deixasse aqui estas vagas ilimitadas e tivesse 100 pessoas a inscrever-se, eu não ia conseguir humanamente, não ia conseguir dar-vos atenção personalizada para que vocês tenham resultados a sério. Para que eu vos possa explicar a sério o que é que vocês têm que fazer. Então eu limitei apenas a 20 vagas para que eu consiga, de alguma forma, acompanhar o processo individualmente de cada um de vocês. Tá? Porque é esse o meu grande objetivo, é acompanhar-vos individualmente para conseguir ajudar-vos realmente com dicas personalizadas para cada um de vocês. O que é este desafio inclui? Plano de treino personalizado e ajustado sempre que necessário, tá? Em função das tuas limitações, dos teus gostos pessoais, essencialmente. Tá? Eu vou-te mandar um questionário para saber os teus gostos pessoais sobre o treino, para depois ajustar o treino em função disso. Ou seja, apesar deste desafio ser com 20 pessoas, cada pessoa vai ter o seu próprio treino para fazer. Não é um treino que é igual para todos e agora, não consegues fazer, desenrasca. Não. É exatamente o oposto. Que é, cada pessoa vai ter o seu próprio treino em função dos seus gostos pessoais, das suas limitações e da frequência que vai treinar por semana e de tudo o que é individual para ti, ok? Vais ter um acompanhamento alimentar via dieta flexível, com metas nutricionais, onde nós diariamente vamos analisar o que é que tu estás a comer. Eu quero durante o desafio que tu mandes fotos de tudo o que comes, que me mandes um print de como ficaram as tuas metas nutricionais, para nós diariamente, as 20 pessoas, irmos ajustando a tua alimentação específica do teu dia, tendo em conta o que é o teu dia a dia, os teus gostos pessoais, para nós conseguirmos arranjar soluções práticas para que tu consigas realmente atingir as tuas metas nutricionais. Vais ter ajustes no processo, ou seja, updates do teu processo sempre que necessário, em função do teu feedback e dos teus resultados. Tá? Portanto, pelo menos uma vez por semana, nós vamos analisar aquilo que aconteceu contigo, vou ouvir o teu feedback, vou ver os resultados que tiveste e vou-te ajustar as variáveis todas para a semana seguinte. Isto é super importante. Tá? E por isso é que eu só posso ter 20 vagas. Vais ter acesso a 4 aulas educativas sobre emagrecimento de sucesso. Estas 4 aulas são exclusivas do Desafio Minicamp. Mais ninguém vai ter acesso a elas. Está bem? Mais ninguém. São mesmo exclusivas deste desafio. Acompanhamento via grupo privado no WhatsApp diário. Ou seja, estas 20 pessoas vão ser colocadas dentro de um grupo no WhatsApp. Nós todos os dias vamos falar no grupo do WhatsApp sobre os vossos treinos. Eu vou-vos pedir as tais fotos de comida e os tais prints das vossas metas nutricionais. Eu vou-vos pedir vídeos de treino para podermos analisar a vossa técnica para melhorar. Eu vou-vos pedir tudo e mais alguma coisa. Eu vou-vos fazendo perguntas, eu vou-vos analisando o processo. Depois, uma vez por semana, eu falo individualmente com cada um de vocês, não no grupo, individualmente com cada um de vocês, para fazermos então um update do vosso processo. Tá? E melhor, no final deste desafio, ou seja, dia 3, vocês, se aderirem logo a algum tipo de acompanhamento, algum tipo de serviços de Gym Tips, vocês vão ter 15% de desconto direto. Está bem? Se adquirirem esse serviço imediatamente depois do final do projeto. E melhor, vai ser vitalício enquanto fores renovando o serviço. Ou seja, tu hoje decides, tu hoje não, no dia 3 de fevereiro, decides querer entrar num serviço de Gym Tips, tens 15% de desconto e quando fores renovando esses 15% de desconto vão se manter sempre. Está bem? Independentemente dos novos valores que possam vir, independentemente dos valores que são neste momento. 15% de desconto em relação aos valores deste momento ficam para o resto da tua vida enquanto fores renovando. Ok? Se, entretanto, parares e depois quiseres voltar, claro que isso deixa de ser válido. Está bem? Então, qual é que é então o preço do desafio Minicut? Estás tu aí a perguntar. Então, para teres noção, 4 semanas do meu acompanhamento personalizado online neste momento custa 130€. Mas como isto não é um acompanhamento personalizado, é um desafio específico lançado só com estas datas específicas, eu não vos vou fazer este preço. O preço normal do desafio Minicut é 75€ por pessoa para 4 semanas, com tudo isto que está aqui incluído. Mas
como estamos aqui num processo de lançamento, eu não vos vou fazer o preço de 75€, vou-vos fazer o preço de 65. Ou seja, toda a gente que está aqui a ver esta aula, toda a gente que pertence à comunidade gratuita de GymTips, o preço final é 65 em vez de 75. 75 vai ser o preço para a malta que está só no Instagram, que não está aqui connosco nesta comunidade. Tá bem? Portanto, vocês aqui já têm uma garantia de um preço bem mais barato, 65€. Então, as inscrições neste momento estão abertas. Se quiseres participar no desafio, envias-me mensagem, nós falamos um bocadinho para tentar perceber se o desafio realmente se enquadra para ti, porque pode não se enquadrar, tá? E se não se enquadrar, se calhar não faz muito sentido participares e ocupares aqui uma vaga. Então, se nós chegarmos à conclusão que realmente este desafio é um desafio bom para ti, fazemos então a inscrição, tratamos do processo e arrancamos com isso, está bem? Lembrar que ele começa já dia 6 e que são apenas 20 vagas, está bem? Portanto, se tens mesmo interesse e este preço está muito barato, é a última vez que eu vou ter este preço, ok? Eu não sei se alguém está aqui da primeira edição do desafio. A primeira edição do desafio não custava 65, era bem mais barata porque lá está, era a primeira edição, ainda íamos ver como é que tudo ia funcionar e tudo mais. Entretanto, com alguns ajustes que eu fui fazendo, e tenho vindo a fazer ao longo destes desafios todos, o desafio está cada vez mais eficiente, digamos assim, e vai cada vez ser mais produtivo para que tu tenhas reais resultados de verdade e que te ajude mais de verdade. E claro que com isso o preço vai ter que ir subindo. Portanto, este é o último preço para o desafio Minicut. Um próximo desafio Minicut que possa acontecer certamente vai ser mais caro do que estes 65€. Portanto, é mais uma coisa que tu podes e deves aproveitar. E pessoal, basicamente era isto em relação a que eu queria falar convosco hoje. Treino de musculação para emagrecer é exatamente igual ao treino de musculação para ganhar massa muscular, com a diferença de ter menos volume de treino. E queria-vos falar também aqui, lá está, do desafio Minicut desta quarta edição, que eu acho que se tu queres emagrecer, é mesmo o ideal para ti. Então envia-me mensagem, que é para nós falarmos aí um pouco sobre o desafio e se ele se enquadra contigo, para tu começares realmente a ter resultados a sério, tá? Espero que tenha sido útil para ti. Boa semana, bons treinos e ótimo 2025.